Boa noite! Hoje nós vamos apresentar a nossa balança digital da disciplina de Projeto Integrador de Engenharias, sob a orientação do professor Jair Valadares, e o nosso grupo é composto pelos seguintes integrantes: Aniele Barbieri, Daniel Borlotti, Inácio da Silva, Matheus Antunes, Milene Reboli, Paula Souza, Paula Simmer, Renzo Schmittel, Robson Júnior. E temos como objetivo do trabalho desenvolver conceitualmente uma balança digital precisa para determinar a massa de um objeto desejado. E para alcançar esse objetivo, foi necessário o conhecimento de algumas matérias aprendidas nas seguintes disciplinas: Modelos Físicos 1, Matemática Aplicada 1 e Técnicas de Programação. E para a execução da nossa balança, que é conceitual, nós utilizamos alguns conhecimentos. Um deles foi a lei de Hooke, para poder calcular a deformação causada sobre um corpo. Algarismos significativos, para poder indicar a margem de erro de uma medição. E o cálculo de certeza, que seria a dúvida sobre a validade do resultado de uma medição. E primeiro, fomos definir alguns parâmetros, onde o suporte máximo da balança foi estabelecido em 500 gramas. Escolhemos utilizar 3 molas de mesma configuração, sendo todas molas de tração associadas em paralelo. E os instrumentos necessários para a nossa balança conceitual foi uma mola, uma régua graduada em centímetros, corpos de prova e o suporte para as molas. E como nossa balança é conceitual, tivemos a necessidade de utilizar simulador virtual, onde escolhemos o simulador PET. E após definirmos a configuração da nossa balança e escolhermos a plataforma utilizada, a plataforma de simulação, vamos agora para a utilização do simulador para coletar os dados necessários. E primeiro foi necessário algumas definições prévias para a simulação, começando então pela constante elástica, que foi encontrado o valor de 0,0533 newtons por metro, e foi encontrada a partir da lei de Hooke, a fórmula apresentada no início da apresentação. O corpo de prova definido foi de iniciarmos em 50 gramas, e como a gente estabeleceu que a leitura máxima da balança seria de 500 gramas, foi necessário 10 corpos de prova, e o comprimento da mola estabelecido foi em 12 centímetros. Agora vamos para a parte de simulação do nosso projeto, pois a nossa balança é conceitual, então existe a necessidade de simulação virtual, né? E o simulador escolhido pelo grupo foi o simulador PET. Primeiro, nós vamos posicionar a nossa régua, que é graduada em centímetros. Vamos posicionar bem rente aqui a base da mola, para a gente conseguir ver melhor os dados, né, e verificar quais serão as deformações. Então, após posicionar a régua, nós vamos estabelecer o comprimento da mola, que aqui nesse caso estabelecemos como 12 centímetros. E para ajudar na leitura, aqui nesse canto superior direito em comprimento natural, ele indica para a gente o posicionamento exato. Então, a gente conseguiu ver aqui que ficou posicionado em 12 centímetros. E, apesar de o grupo ter estabelecido a utilização de 3 molas associadas em paralelo, o teste só necessita ser feito com uma mola, porque as 3 molas vão ter a mesma configuração. Então, a gente vai fazer o teste com uma mola e depois associar as 3 que são idênticas em paralelo. E agora que nós já configuramos a nossa mola aqui com seu comprimento, vamos fazer a simulação com o corpo de prova. O estabelecido pelo grupo de leitura da balança foi de 500 gramas, mas o nosso teste foi feito de 50 e 50 gramas para identificar a deformação. Então, vamos primeiro posicionar 50 gramas e vamos ver em qual vai ser a posição de equilíbrio. E para isso, a gente clica aqui que aparece a indicação. Dando um stop, a gente consegue verificar aqui daqui até aqui. Então, vai ser o valor que a gente quer de deformação, verificando então que foi um valor de 8 centímetros. Fizemos a simulação com 50 gramas, agora vamos colocar mais 50 gramas, ou seja, 100, e fazer a mesma coisa. Então, nós vamos repetir isso aqui até chegar nas 500 gramas, ou seja, por 10 vezes. Fazendo esse procedimento,
e vimos que a cada 50 gramas colocado, acrescentado, vai aumentar a deformação em 8 centímetros. Então, a cada 50 gramas, a deformação encontrada é de 8 centímetros. E com a simulação feita, fomos analisar os resultados obtidos, que a deformação encontrada foi que a cada 50 gramas seria 80 milímetros, e a incerteza do peso média após feito o cálculo, vimos que ficou em 0,01 newton, a incerteza do valor da força-peso. E nessa tabela reunimos todos os dados que tínhamos. E temos aqui os 10 objetos, que são os 10 corpos de prova, a massa de cada um deles indo de 50 em 50, a força-peso aplicada sobre cada um deles, a deformação visualizada na simulação, a constante elástica, e então fizemos o cálculo da incerteza do peso em cada um, finalizando com a média da incerteza em 0,01 newtons. Bom, como apresentaram nessa parte do projeto, nessa etapa, foi onde nós fizemos as definições e configurações de como será a nossa mola, e com isso conseguimos realizar os cálculos necessários, e então vimos que todos esses dados coletados são de extrema importância para darmos seguimento ao nosso projeto da balança digital. Bom, e essa foi nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos.